aula de hoje é sobre os principais gêneros da literatura infantil, classificados pelo Malba Tahan. E aí, já fazem parte do movimento PPX? É psicopedagogia exponencial. A psicopedagogia do nosso canal, ela multiplica conhecimentos, multiplica casos de sucesso, multiplica dinâmicas, livros, tudo que você vai usar na sua sala de aula e no seu consultório psicopedagógico. Mas antes de eu começar, você já se inscreveu? Apertou o sininho? Então, sem demora, faça isso para receber todas as notificações do curso, o Método Paula Furtado, das lives que eu faço no Instagram e todas as aulas que são postadas às terças-feiras. Olha só, o primeiro gênero que eu vou falar é o gênero lenga-lenga. Eu vou falar para vocês que às vezes o mesmo livro ele pode ter dois ou mais gêneros diferentes. E a gente vai aprender agora como que isso é possível. A primeira história, lenga-lenga, é aquelas histórias de repetição. Então eu vou dar um exemplo aqui, que é: lá no alto do Corcovado, bem no alto do Corcovado, vivia um velhinho. E esse velhinho tinha um casaco de frio. Lá embaixo do Corcovado, bem embaixo do Corcovado, vivia um velhinho. E ele não tinha um casaco de frio. Quando fazia frio lá embaixo no Corcovado, o velhinho ia lá em cima e pedia o casaco emprestado. E aí ele descia e ficava abrigado do frio. Quando fazia frio lá no alto do Corcovado, o velhinho descia até embaixo do Corcovado e pedia o casaco de volta. E aí quando ele subia, ele ficava abrigado e feliz. Quando fazia frio, e assim indefinidamente. Nós podemos inventar várias histórias desse tipo. Ah, tinha um amigo que tinha uma bola e o outro amigo não tinha bola. Quando esse amigo queria jogar futebol, ia pedir a bola para o outro amigo. São aquelas histórias que é uma brincadeira que não acaba nunca, porque não tem fim, é sempre o mesmo acontecimento. O próximo gênero de história é o gênero encantamento. São os contos maravilhosos, os contos de fada, é tudo aquilo que faz entrar naquele mundo mágico da imaginação, onde tem os personagens têm uma jornada de herói, enfrenta desafios. Então eu separei alguns aqui, ó. Esse aqui é uma coletânea que a Girassol Brasil e a Maurício de Souza fizeram, que tem os contos de Andersen, Green e Perrault, são os principais, né? Então são as histórias bem conhecidas, todas sobre os contos. Então esse é o gênero encantamento. Tem o gênero fadas. As fadas são as histórias de encantamento, mas onde o principal personagem são as fadas. A palavra fada vem de fatum, que quer dizer brilho, criatividade. Então sempre mostra esse brilho, esse foco principal vai para as fadas. Então aqui a gente tem destaque a Bela Adormecida, que elas cuidavam, as fadas cuidavam da Aurora. Tem também no original da Bela e a Fera, também tinha toda uma história de fadas, eram elas que criavam a fera. Mas aí ela foi sendo adaptada e hoje em dia não tem mais essas fadas, mas lá no original era bem conhecida. O próximo gênero são as histórias acumulativas. São aquelas histórias que se repetem, sempre tem uns refrões que vão se repetindo.
E aqui eu peguei A Casa Sonolenta, da editora Ática. É uma história que eu uso bastante, principalmente nas séries iniciais de alfabetização. Porque a criança ainda está naquela fase que a leitura é bem silábica, o ritmo é bem lento. Então, quando ela já decora o refrão, ela se sente mais leitora, né? A leitura sai mais fluente, porque ela já passou por aquela leitura daquela frase, onde tem sempre o mesmo começo. É assim: era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E aí vai continuando. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Tá vendo que sempre acrescenta uma nova informação, mas o resto vai sendo igual. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta onde ninguém mais estava dormindo. Então, essa é um gênero de história acumulativa. Tem também as histórias do gênero aventuras. Aqui eu separei o Gulliver, tá vendo? Olha, ele entra tanto na parte do encantamento como na parte das aventuras. Então, o Gulliver tem todas as aventuras, tem o naufrágio, depois ele enfrenta os piratas lá com o povo de Lilliput. Tem muitos mistérios. Eu separei também um para os maiorzinhos, que é o Gênio do Crime. Tem vários de aventuras, né? Nessa fase assim de pré-adolescência, eles gostam muito desse gênero. Agatha Christie, Não Sobrou Nenhum, tem muitos já conhecidos. E aí no mistério eu também coloquei as princesas dançarinas, que tem aquele mistério, por que os sapatos delas estavam sempre gastos e foram resolvidos só no final da história. Tem o gênero animais. Aqui, gente, pode entrar lendas quando fala de animais, toda a história que o personagem principal, que o personagem tem fala, que são animais. Eu separei aqui o meu livro Histórias para Aquecer o Coração.
Sempre que eu escrevo para essa faixa etária, eu utilizo muitos animais, porque a criança se projeta muito nos animais. Então é muito mais fácil eu projetar a minha história nele, na dificuldade que ele está tendo, no desafio, e perceber que dá certo no final, do que trabalhar direto assim direto com personagem criança, que é a partir dos 7, 8 a gente já começa a incorporar mais a criança. Mas até uns 7 anos o animal funciona super bem. Aqui eu utilizei vários tipos, eu utilizei o avestruz, o leão que tinha medo, o cachorrinho que trabalhou o luto, o elefante que eu trabalhei a autoestima, que ele queria ser elegante, a girafinha que tinha ciúmes da irmã mais velha, o panda que tinha ciúmes do irmão mais novo, a ursinha que sofria bullying, e os passarinhos que trabalha a rejeição, a adoção também. Aqui também pode entrar as fábulas. As fábulas trabalham muito com animais. Eu separei aqui, ó, Fábulas Inesquecíveis com a Turma da Mônica. Então foram feitas, mas pode ser qualquer fábula, porque geralmente eles utilizam os animais. Tem também as histórias bíblicas. Então aqui eu separei, ó, a Bíblia para meninos. Eu conto as histórias dos personagens bíblicos, mas numa leitura infantil. Além das bíblicas, a gente pode falar também das histórias religiosas, né? Aqui também não deixa de ser uma história religiosa, porque é a história da religião cristã. Aqui eu separei um que fala sobre o judaísmo, que é Laila tinha uma surpresa, é uma história do Shabá. Então é bem interessante para conhecer os costumes de uma outra religião. E tem vários outros. Tem as novelas é quando tem alguma saga, a gente pode assim ressaltar aqui o Harry Potter, a saga do Crepúsculo, e tem muitas outras que tem uma continuação, que vira uma série, Desventuras em Série. Então todas essas a gente pode considerar o gênero novelas. Tem as humorísticas, eu separei aqui duas que falam de piadinhas, então são mini histórias, mas que o foco principal é o humor. Então tem essa aqui, ó, 365 piadinhas para crianças, da Girassol, que teria assim uma piadinha por dia que podia fazer. Tem piadinhas para meninos e meninas também, qualquer livro que o foco principal é fazer, dar risada, trabalhar esse humor, é muito importante. Tem também as histórias folclóricas, são aquelas que trabalham os mitos e as lendas. Aqui eu separei, olha, o folclore para crianças, que tem também a parte das lendas, tem as histórias, as músicas, que não deixam de ser histórias, né, só que cantadas. E tem aqui, ó, Seres Fantásticos do Folclore Brasileiro, da Regina Drummond. Tem a Lendas Brasileiras com a Turma da Mônica, que também tem bastante personagem do folclore, das lendas. Tem Lendas do Brasil, da Girassol. Então, qualquer um que envolva o folclore ou o mito, né? O mito é quando a gente utiliza a história para explicar a origem de alguma coisa. Então tem a lenda do milho, a lenda de como surgiu o Guaraná, de como surgiu o ipê. Então tem várias, quando explica a origem, ela está mais ligada aos mitos. Tem as histórias mudas, aqui eu separei duas, que até elas fazem uma combinação. Então é da editora Cálice, uma é a dentadura do seu Mocó. Então o que acontece com esse livro? Tem uma parte que é escrita, que tem um texto, olha, aqui é a parte de um velhinho que ele levantou bem humorado, mas ele deixou cair a dentadura dele dentro da privada. E aí vai mostrando paralelamente uma história muda que vai acontecendo
depois que a dentadura caiu na privada, o que está acontecendo com ela? E vai mostrando ao mesmo tempo o que está acontecendo lá em cima, né, na casa desse velhinho, do seu Mocó, e o que acontecia lá embaixo, onde a dentadura caiu. Então a gente pode contar a história inteira, só a parte escrita, e depois observar só a parte do que aconteceu na história muda, ou coloca as duas juntas. Mas olha que interessante, aqui já começa o movimento pós descer pela privada. Então ela caiu, olha, tem um monte de monstros num rio. Aqui continua a saga dele querendo resgatar a dentadura. Mas lá embaixo foi parar com um monte de jacarés, de peixes. Aí o jacaré usou como uma coroa, como um chapéu, estava brincando com ele, quando de repente o macaco pega a dentadura. E a história lá em cima desenrolando também, na parte de texto. Eles buscando um encanador que fosse buscar a dentadura. Aí, ó, o macaco estava segurando a dentadura e veio um gavião e pegou. Muito interessante esse livro, porque dá pra gente explorar os dois lados. Até que o macaco deixa cair num lugar onde tem um monte de elefantes e eles assopram e ela volta pela privada do seu Mocó. Só que o seu Mocó era muito distraído, deixa cair de novo a dentadura na privada. E assim tem o desenrolar. Tem histórias que não são, né, histórias mudas que não têm essa combinação, mas que também são muito importantes para a gente desenvolver até essa linguagem oral. E perguntando o que aconteceu, fazendo a criança interagir junto com essa história. E aqui tem também da Carles, no mesmo esquema, uma que chama Um Presente Diferente, que também é o mesmo esquema, vai acontecendo a história e vai mostrando em paralelo a história muda. Tem algumas partes que vai mostrando a história muda, onde a criança vai interpretando as ilustrações, né? Mostrar que a ilustração também é uma forma de texto, né? Ela também diz muito sobre a história. Depois temos as histórias, os apólogos. Os apólogos é quando os objetos inanimados tomam vida. Aqui um bom exemplo que a gente pode lembrar é do filme da Bela e a Fera, quando a xícara, o bule, o armário, que todos têm vida e a história desenrola em cima desses seres inanimados que tiveram vidas. Aqui não é o animal, né, que de repente está falando. O apólogo a gente está falando dos seres inanimados, né, que não têm vida, que de repente tomam vida, começam a falar e agir como se fossem seres vivos. As histórias rimadas. Aqui vai entrar muito poesia, principalmente para o universo infantil, né? Porque tudo que tem rima. E aqui, essas histórias que eu faço com animais, como é para crianças pequenas, eu também gosto de brincar muito com essa consciência sonora. Então, eu uso bastante a rima. Eu vou colocar até uma aqui, ó, nessa aqui que eu chamo Buá Eu Quero. É de uma centopeia, que ela é muito birrenta. Numa floresta tropical, vive uma família sem igual. Alguém tem alguma ideia? Uma família de centopeias. O pai, senhor centopete, cuida bem do seu topete. Todos os dias sua rotina repete e com seus filhotes se diverte. A carinhosa mãe, Dona Centena, faz todas as vontades da sua pequena, a filha Deia, sua birrenta centopeia. E o bebê centopelinho é ainda muito pequenininho, só fica mamando, dormindo e recebendo carinho. Deia é esperta e formosa, mas como nada é perfeito, também tem grandes defeitos.
É teimosa e invejosa e nunca está satisfeita. Se não consegue o que deseja, logo fica chorosa. Chorosa é elogio. Na verdade, ela grita, berra e esperneia. Se joga no chão e coloca 100 perninhas para o ar. Muito vaidosa e exigente, quando vê algo diferente, já pede logo de presente. E se os pais não têm dinheiro, abre o maior berreiro. Como é difícil deixá-la contente. Toda semana quer um sapato novo comprar. O problema é que não é só um par. São necessários 50 pares para usar. Seu pai vive a reclamar. Haja dinheiro, minha vida é só trabalhar. Dona Centena adora mimar a filha, fazendo todas as suas vontades, comprando 1001 futilidades, não levando em conta suas reais necessidades. E não é só nas compras que Déia faz escândalo. Na hora de dormir também reclama, na hora da lição faz manha, para tomar banho se joga na cama e tem que ser levada para o chuveiro. E acreditem, para sair do banho abre novamente o berreiro. É choro e grito o dia inteiro. Dona Centena começou a se tocar que tantos mimos não estavam fazendo bem. Tinha que as atitudes mudar para a filha melhorar. A mãe estava tão cansada que chamou a avó para ajudar. Dona Centolina morava numa árvore, um pouco longe da família. Quando chegou, ficou espantada com a neta birrenta e mimada, que não sabe valorizar o que tem e o pior, não sabe esperar por nada. Agora! Numa brincadeira na escola, Déia começou a reclamar e choramingar. As amigas falaram que ela não podia mais brincar, porque era uma bebezinha que só sabia mandar. Déia voltou para casa chateada e foi conversar com Dona Centolina. A avó aconselhou a neta dizendo que se não quiser ser tratada como um bebê, não poderia continuar o que estava fazendo. Teria que mudar o seu comportamento. Daquele dia em diante, Déia aprendeu que não se resolve conflito com grito. Bebê berra porque não consegue falar, mas criança já pode conversar. E principalmente os outros respeitar. Desse jeito também será respeitada e chamada para brincar. Assim não ficará irritada em todo tempo e lugar. Então, esse é o gênero histórias rimadas. Também tem histórias de exemplos, aquelas histórias que são verdadeiras ou não, pode ser fictícia, eu gosto de utilizar mais as histórias reais, que a pessoa tem alguma superação, algum exemplo a ser seguido, como por exemplo a história da Malala. Aqui eu separei uma coleção da editora Cáliz, que conta a história de crianças famosas. Então tem o Aleijadinho, o Cartola, a Cecília Meirelles, Monteiro Lobato, Anita Malfatti, Vila Lobos, Vinícius de Moraes, Castro Alves, Jorge Amado e Chiquinha Gonzaga. Isso é muito bom também para a parte de estudar um pouco da nossa cultura, né? E valorizar e perceber que nós temos muitos exemplos a serem seguidos. E por último tem o gênero crônicas, que tem bastante coleções já com crônicas mais direcionadas para a literatura infantil. Espero que tenham gostado. Se vocês curtiram, dá seu like, inscrevam-se quem ainda não se inscreveu. Vamos fazer parte desse movimento PPX, a psicopedagogia exponencial, que vai espalhar conhecimentos, informações e trocas de experiências com todos os psicopedagogos e educadores. Se você tiver alguém que esse conteúdo é interessante, compartilhe já.
Vamos fazer essa multiplicação já com os nossos conhecidos. Quanto mais a gente multiplicar esses conhecimentos, mais crianças serão atingidas. E aí, o meu objetivo de passar tudo que eu vivenciei aqui em consultório vai ser atingido, porque agora eu quero passar tudo que eu juntei, que eu experienciei nesses 28 anos de consultório. Beijo grande!